Como lidar com a idealização? Olá, meu nome é Olga Ivanov, eu sou psicóloga e eu ajudo mulheres a se tornarem reais e a se libertarem da perfeição. Quando nós falamos de perfeição, sempre vem aquela ideia do tem que ser perfeito. Eu tenho que ser perfeito, o meu cabelo tem que ser perfeito, a minha maquiagem tem que ser perfeita, as unhas nem se fala então, a roupa tem que ser perfeita, o calçado tem que ser perfeito. Isso eu tô falando só da sua visão, mulher, em relação a você. Eu imagino que você faz com todo o resto. O relacionamento perfeito, a casa perfeita, os filhos perfeitos. E aí você vive no mundo da idealização. Aquele mundo que é um mundo que não existe, que é impossível de você alcançar. E aí quando você vive nessa busca dessa idealização, tentando de todas as formas ser isso que não existe, você fica extremamente frustrada. Por quê? Se você tenta ser algo que não existe e você nunca atinge, como que você acredita que você vai se sentir? Extremamente frustrada. É um processo natural, porque você busca uma coisa que não é real. E aí você tenta ser algo que não é real. Você monta um personagem e apresenta esse personagem para o mundo. O mundo ele pode reconhecer o seu personagem, mas e você? Você consegue reconhecer esse personagem quando você olha no espelho? Ou quando você chega em casa, você desmonta esse personagem, você não se reconhece ao se olhar no espelho? Então, quando a gente fala de idealização, nós estamos falando de um processo de autopercepção, porque começa primeiro de dentro, depois para fora. Como que você se vê? Como que você sente a situação em relação a como você está? Você gosta do que você vê no espelho? Você se sente bonita? Porque todas essas questões de como você se sente em relação a você, elas vão refletir no mundo. É a forma como você vai tentar se apresentar no mundo. E muitas das vezes isso acontece que nós pegamos as nossas inseguranças como mulheres, que são inúmeras, e nós tentamos mascarar elas de alguma forma. E depois nós vamos para o mundo e falamos, olha, nós somos perfeitas, nós não temos insegurança. E a gente começa a montar a ideia do ideal. Só que isso não se sustenta a longo prazo, porque é extremamente cansativo. E é algo que você tenta, não fica feliz, não consegue enganar os outros, porque consegue até certo ponto só, e principalmente não consegue enganar você. Então, ao invés de nós buscarmos essa questão de busca da idealização, tentar ser algo que não é real, eu te trago a ideia de tentar ser real, tentar se apresentar como uma mulher real. E isso não tem nada a ver com você se arrumar ou não daquela forma que eu descrevi. É muito mais a forma como você vai se sentir internamente, de ter a coragem de se expor, de demonstrar quem você é nos seus atos. Um exemplo muito comum de você rir quando você achar algo engraçado. Quantas mulheres não pegam e não posso rir? Ou tem vergonha da própria risada, uma coisa tão básica do dia a dia. Tem vergonha da própria risada. Eu falo isso porque a minha risada é espalhafatosa. Todo mundo escuta. Eu não seguro, mas já segurei lá atrás. Então, quando nós falamos de processo de idealização e processo real, nós estamos falando de questões de tentar ser algo que não é e aceitar quem você é. Aprender a lidar com quem você é, ter coragem de assumir quem você é. Pare de tentar ser um personagem. Esse personagem não é real. Comece aos poucos, trazendo essa coragem de assumir coisas muito pequenas suas do dia a dia. Assumir, por exemplo, a sua risada. Assumir, às vezes, o cabelo. Gente, o cabelo não fica bom todo dia. Não fica, não tem como. Tente com coisas muito pequenas, como rir, ver que o cabelo tá bagunçado, deixar um pouco. Às vezes,
o calçado está um pouco sujo, deixa o calçado, continua o seu dia. E eu garanto para você que aos poucos, se você se permitir, você vai conseguir se tornar mais real e assim muito mais feliz dentro da realidade e não na fantasia da idealização.